Bom, hoje eu estou aqui para falar com você sobre uma questão muito comum e normal entre nós, seres humanos, que é sobre o medo de perder. Esse medo de perder, ele é a coisa, igual eu disse, comum, e nós temos vários medos durante toda a nossa vida, todo minuto do nosso dia, sempre tem um receiozinho na nossa cabeça, um certo medo que pode provocar algumas situações que podem realmente nos prejudicar, como por exemplo, te paralisar, tá? Você não pode deixar esse medo te paralisar. Por exemplo, nós às vezes não estamos com uma vida sexual muito legal e a nossa namorada, ou a sua namorada, a sua esposa, ou às vezes o seu trabalho, você está numa situação emocional um pouco descontrolada, e se você não está indo muito bem no seu trabalho, você tem medo que seu chefe perceba e te mande embora, né? Te tire o emprego. Então esses são medos comuns e tem inúmeros outros. Eu poderia passar o dia aqui citando medos. Então, o que você deve fazer? Quando você tem um medo, tá? Você não pode deixar isso te paralisar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você não foi bem, por exemplo, em uma relação sexual com sua namorada, com sua esposa, e isso de certa forma te causa um medo de pensar coisas do tipo: poxa, será que ela ainda quer ficar comigo? Será que ela está gostando de mim ainda? Será que ela quer continuar esse relacionamento? Então você tem um medo de que ela não esteja satisfeita, que ela não queira continuar com você. E esse medo ele pode te paralisar, ele pode te levar a consequências como você de forma descontrolada ir conversar, por exemplo, se você tem uma namorada, você ir conversar com ela na hora errada. Você está com tanto medo que você, por exemplo, pega o carro, vai para a casa dela e começa uma discussão sem que, às vezes, ela nem entenda, tá? Às vezes você elabora toda uma história na sua cabeça e já parte daí, a partir dessa história, você começa a argumentar, a falar. E isso, tá? Você está fazendo puramente emocional. Você não racionalizou isso. Você não parou, não pensou antes de tomar essa atitude. Isso, com certeza, tá? Vai ter atitudes assim, vai ter consequências muito ruins para você, tá? Porque muitas vezes quando fazemos as coisas na emoção e não pensamos, falamos coisas que não devíamos, tá? Bobagens. Isso vale também para o emprego, para ter cuidado na hora de ir conversar com o chefe, não deixar o seu emocional falar mais alto. Com a sua esposa, às vezes vocês estão no meio de uma briga e por causa do medo de perder, ou por causa de medo de alguma outra coisa, você fala uma coisa puramente emocional que vai prejudicar o seu relacionamento, vai fazer com que fique tudo pior, que a vida sexual de vocês piore cada vez mais. Então, tome cuidado. Sempre que você tiver um medo, sempre procure. Nem sempre você vai conseguir, claro, tá? Que nós, seres humanos, somos muito emocionais também. Acontece de, às vezes, sair alguma coisa. Mas procure não se deixar levar pela emoção. Respire, pare, pense sobre as melhores opções que você tem. Certamente você vai descobrir uma melhor opção ou uma solução para isso. E, bom, isso vai ser perfeito, tá? Então, essa é a dica. Também se dê o direito de errar, tá? Muitas pessoas se cobram muito, principalmente na hora do sexo, né? Na hora de, às vezes, sair alguma coisa errada e as pessoas se cobram. Poxa, eu devia ter feito melhor, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado. E essa carga negativa, ela só vai piorando. Quanto mais você carrega isso para sua vida, cada vez mais que você for para o sexo, que você se cobrar mais, esse peso, ele vai te acompanhar toda vez que você for para a relação sexual. Então, se dê o direito de errar, tá? Todo humano erra, é normal, é comum. Claro que erramos uma vez, duas, nós temos que aprender com o nosso erro. Isso é claro, não estou falando que tem que errar sempre da mesma forma. Mas se dê o direito de errar, uma vez ou outra, não saiu do jeito que você esperava, calma. Isso não quer dizer que você é o pior homem do mundo, que você é um péssimo amante. Não, isso não quer dizer isso, tá? Então, quero que você tenha calma, pense, e na próxima vez que você for ter uma relação sexual, vá com calma, esqueça a última decepção, a última falha, e vá como se fosse a primeira, tá? Como se fosse uma transa nova, um relacionamento novo, e se permita errar. Então é isso, tá? O medo, primeira dica, quando você tiver medo, não haja pela emoção. Pense antes de agir, que você verá inúmeras outras soluções
que são melhores do que você faria se você agisse por impulso, tá? E a segunda dica, se dê o direito de errar. Se você errar, tudo bem, acontece, e pode ser que da próxima vez você vai corrigir aquele erro, bem provável que isso aconteça, e que você esqueça que aconteceu e vai aprender com o seu erro, tá? Isso é comum, isso é normal, todos nós erramos, todos nós temos medos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo do site ejaculandocontrole.com, e se você gostou, dê aqui o seu joinha e deixe o seu comentário. Isso é muito importante para que eu continue postando novos conteúdos. Dê também sugestões do que você quer ouvir, sobre o que você tem dúvidas. Isso vai ajudar demais. Então, grande abraço e até o próximo vídeo.